Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos assistir a aula sobre a nova vida em Cristo. Então, primeiramente, vamos orar, agradecer ao Senhor por estar aqui, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, vamos lá. Senhor amado, nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos. Seja bem-vindo em nosso meio, Pai, em cada casa aqui representada. Em nome de Jesus, seja bem-vindo em nossos corações. O Senhor tem liberdade em falar conosco. Obrigado por essa manhã. Abençoa, Pai, o nosso dia. Abençoa essa aula. Nós entregamos para Ti, Senhor Deus, este momento. Te pedimos sabedoria que vem do alto, Senhor. Te pedimos o seu entendimento. Que caia por terra toda atrapalhação, tudo aquilo que possa interferir nessa aula negativamente, nós repreendemos, Pai, e consagramos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a nova vida em Cristo. Então, quando nós nos batizamos, a gente brinca que nós nos tornamos bebê, né? Por quê? Porque a partir do momento que você se batiza, o seu espírito nasce de novo. Porque antes da conversão, o espírito é morto, né? O espírito ele não tem uma ligação com Deus. Mas a partir do momento que você aceita a obra de Cristo na sua vida, você nasce de novo. Amém? Amém. Então, aqui nós temos um versículo em Gálatas 3, 26 e 27, diz assim: Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos igreja, corpo de Cristo. Então, nós nos revestimos de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, mas a igreja, como os irmãos, é o corpo de Cristo. E muito mais do que o templo, as paredes, né? Nós somos o templo do Senhor Jesus Cristo. A igreja, o lugar físico onde nós nos encontramos, é uma bênção. Mas o Espírito Santo de Deus, na verdade, ele mora em nós. E nós nos revestimos de Cristo quando aceitamos a obra dele, a crucificação, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nos batizamos, né? Nos tornamos filhos de Deus. Vou ler 1 Coríntios 5, 17, diz assim: E se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tá lá em 1 Coríntios 5, 17. Então, agora você tem que agir de uma maneira diferente que você agia antes, tá? Eu gostaria que a gente fizesse um exercício nesse momento. Gostaria que você fizesse um exercício nesse momento, que você anote aí coisas que você fazia antes de se converter ou antes de se batizar e que você tem consciência que agora você não pode fazer mais. Né? Pode ser atitudes de pecado, como também pode ser atitudes novas que você tem que ter depois que você começou a ter esse compromisso com Deus. Amém? Faça uma anotação breve aí no seu papel. Vou dar uns minutinhos. Só para abrir um pouco o entendimento de vocês, hábitos novos seria hábitos de cristãos, né? O que os cristãos costumam fazer todos os dias? Que antes você não tinha muito essa preocupação e a partir de agora você tem que ter essa preocupação. E em relação a pecados, eu anotei aqui, por exemplo, idolatria. Então, se alguém aqui de repente foi de uma outra religião, muitas religiões falam que a pessoa tem que carregar algum tipo de
de santo ou de imagem. Então, uma dessas coisas é, a partir de agora eu sou uma nova vida, uma nova criatura. Eu não posso mais fazer isso, porque a Bíblia diz que eu não posso ser idólatra, que eu tenho que ter só Deus como meu Deus. Você precisa mudar. Agora eu preciso que você anote coisas que fazem parte da natureza terrena. Então, todos os dias nós vemos isso nos jornais, por exemplo. Nos jornais, na televisão, em alguma notícia, né? Alguém na rua te fala coisas que fazem parte da natureza terrena. Não precisa ser necessário, não precisa ser o que você faz agora. Então anote aí. Vou dar um exemplo simples. Linguagem indecente. Agora, dessa segunda parte, eu gostaria que você compartilhasse. Pode ligar. Bom dia a todos. Eu anotei algumas coisas aqui. Além da linguagem decente, eu anotei a arrogância, que às vezes as pessoas não têm a tolerância em saber tratar o próximo. A prostituição, que eu achei legal também, que você acabou comentando. A fofoca, né, que às vezes a fofoca faz com que a gente aumente a situação e fale do próximo, julgando, né, de uma forma que nós não devemos. A mentira, porque a mentira é uma ilusão de a gente enganar uma situação. Porque a mentira é uma coisa muito ruim que existe, né? Inveja, que é você cobiçar as coisas do próximo. Preconceito, que a gente deve se tratar as pessoas, olhar as pessoas sem julgar, sem ter um pré-julgamento, aí vem o preconceito. Eu acho que a palavra preconceito, ela acaba abrangindo muitas coisas, né? E uma delas é a desigualdade, né? A desigualdade de você querer se julgar ser maior que o outro. Verdade. E também tem essa desigualdade social, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, muitas pessoas estão em zonas, assim, desigual, né? Como se a gente estivesse vivendo numa guerra onde você só pensa em si, né? Na sua situação. Eu tô bem, então tá bom. E a desigualdade, ela existe, né? E Deus, né, nos ensina que a gente deve ajudar o próximo. Então foi isso que eu anotei aqui. Amém, Sabrina. Obrigada. Deus abençoe. Bênção. Que mais, gente? Eu ia falar, mas a Sabrina falou tudo que eu ia falar. Eu coloquei aqui. Não tem nenhum diferente? Eu acho que uma das coisas que diferencia o cristão, né? Claro que às vezes pode acontecer, né? Que a gente não deixa de ser humano, a gente é falho, né? A gente peca. Mas é a ira, né? Discussões. Muitas vezes a gente se envolve em alguma situação que Verdade. O cristão ele é diferente do ímpio, né? Sim. O ímpio já se exalta, discute, xinga, e bate na mesa e quer ter razão para tudo. E o cristão, acho que ele age com discernimento, né? Acho que o próprio Espírito Santo, ele nos traz a paz, nos traz a calma para poder analisar a situação. E mesmo que a parte contrária, que seja um ímpio, que esteja discutindo com a gente, falando alguma coisa, a gente se manter calmo e em paz, né? E tentar resolver a situação com a razão, né? Mais do que a emoção. Falou tudo, verdade. E a gente precisa vigiar o tempo todo, porque parece que é colocado situações para que a gente saia da calma, né? Infelizmente. Sai do eixo. Sai do eixo, exatamente. Às vezes é até assim, pessoa querendo passar na frente na fila, né? Pessoa querendo dar uma desperta, né? Querendo tomar alguma coisa de outra pessoa, né? E aí, se dependendo como for, a gente acaba realmente entrando nessa questão da ira. E eu anotei, tem mais alguém que quer falar mais alguma? Michele, a Gabi. Eu anotei o alcoolismo e o fato de muitos adolescentes saírem por aí com roupas muito curtas, ou se não, você passa na frente de um determinado lugar,
que vai ter muita gente que é menor de idade bebendo e fumando, tipo, como se nada importasse. Verdade. Os vícios, né? Isso realmente é muito forte. Oi, Miguel. Eu ia falar sobre a maioria dos adolescentes da minha idade ou mais velhos usarem drogas. Isso mesmo. Isso mesmo. E você, Ana, anotou o quê também? Linguagem decente, falsidade, mentira, fofoca e arrogância. Ó, a Ana colocou aqui. De diferente pra falsidade, só. E arrogância, né? Não, arrogância a Sabrina falou. A fofoca, qual que você falou? Diferente? Falsidade? A Ana falou também a falsidade, que tem muito, né? Infelizmente, a falsidade é algo que acontece mesmo. Mas muito bom, Gabi, Miguel, Ana, vocês contribuíram bastante. Todos vocês contribuíram com essas informações. Então, olha só que coisa, né? Essa palavra fala que agora nós temos que buscar as coisas por parte de Deus e não da natureza humana, né? Então, as coisas da natureza humana, infelizmente, são essa. Tem a ganância, né? Também, que é algo que eu anotei aqui. Desejos maus. Maledicências, infelizmente, até dentro de casa, muitas pessoas maldizem, né? Porque quando você tá reclamando, murmurando, falando de alguma coisa, às vezes até do próprio filho, é uma forma de maledicência, de amaldiçoar. E isso não pode acontecer. Isso é algo que você tá numa nova vida em Cristo. A gente tem que vigiar. Lógico, se precisar conversar com o filho a respeito de algo que está acontecendo, a gente tem que ter maturidade para tratá-lo de uma forma sadia, né? Tirar alguma coisa que de repente ele gosta, né? Eu também tenho uma filha com 12 anos. e às vezes a gente passa por desafios, né? Mas em relação, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras para que a gente não venha amaldiçoar, porque, infelizmente, em algumas situações a gente é provado, né? Mas a gente tem que se manter firme e educar, né? Para que essa criança possa ser para honra e glória do Senhor, amém? Para que a gente possa ter muito orgulho sempre, como a gente já tem, mas tirando as atitudes que não são de Deus, a gente conversar e tirar isso, né? E o que acontece? Para deixar esses erros, nós precisamos buscar a Deus. Para deixar essas coisas que nós citamos, algumas nós até praticamos, né? A mudança, ela não vai acontecer de uma hora para outra, né? A gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente tem dificuldades porque é uma luta que existe entre o espírito e a carne, né? O corpo. O corpo ainda tem a alma, a mesma alma de sempre, e essa alma continua, como eu posso te dizer, continua com os mesmos desejos, às vezes errados, que nós tínhamos antes de aceitar, antes de fazer o compromisso com Deus, antes de se batizar. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu tenho que começar a vigiar e buscar Deus. Porque colocando Deus em meu coração, eu vou eliminar a natureza terrena, a natureza humana. Quanto mais eu me encher de Deus, menos eu vou sentir vontade de fazer as coisas do mundo, né? Qual que é o início da sabedoria, o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. Então, quando eu começo a ter entendimento de quem é Deus, que eu quero ter um relacionamento com Deus, que o meu eu precisa ser transformado, daí, a partir do momento que eu tenho esse pensamento, eu começo a temer a Deus e eu começo a buscar as coisas de Deus. E aí essa sabedoria que vem do alto vem sobre a minha vida, né? O Senhor permite que essa sabedoria que vem do alto, que não é uma sabedoria humana, né? Diferente da sabedoria. A sabedoria humana, ela quer ter vantagens, não é? A sabedoria humana, a inteligência humana aqui da face da terra,
Existe o crime, por exemplo, de colarinho branco. Existem situações onde as pessoas querem ser melhor que as outras e ganhar muito mais que as outras. A sabedoria que vem do alto é o conhecimento das coisas profundas de Deus, né? As coisas que vêm de Deus, e ao mesmo tempo ter essa relação que nós devemos ter com Deus. A partir do momento que nós temos essa relação com Ele, nós começamos a agir conforme o Senhor quer. Começamos a ter uma sabedoria de obediência e Ele nos dá escape de todas as situações. Amém? Uma coisa importante é que erros do passado, Ele perdoa, né? Muitos podem olhar para o passado e ver decepção. Quando a gente vê que a gente falha, a gente fica decepcionado mesmo. E às vezes alguns lembram de erros e ficam até deprimidos, né? Mas nós devemos entender que Deus perdoa os nossos pecados. E olhando para o futuro, alguns podem ter ansiedade, né? Assim, olhando para o futuro, fala assim, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Mas nós não podemos cair nessa questão de olhar para o futuro de uma forma, eu quero que já aconteça isso. Não, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Amém? Então, eu vou abrir aqui. Então, esse aqui era o exercício que a gente já fez. Pense em quem você era e quem se tornou. Se tornou filho e igreja de Cristo. Templo do Espírito Santo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma igreja, né? Um desenho de uma igreja, nessa parte. E aqui várias pessoas andando. Aí a gente fez uma anotação. Anote exemplo de coisas que você fazia e agora não pode fazer mais. Anote também novos hábitos que devem ser incluídos no seu cotidiano. Buscar o que é do alto. A gente leu esse versículo também. Então, nós temos que buscar aquilo que vem de Deus. Cite exemplo de atitudes humanas que devemos fazer morrer. A gente já anotou isso também. Aqui temos 2 versículos que eu não li para vocês, que está lá em Hebreus 10, 17. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Olha que lindo. Deus, Ele não se permite mais pensar nos seus pecados e como você era antes. Quando você se arrepende, confessa o seu pecado e pede perdão, Ele não fica olhando mais o seu passado. A gente que tem esse hábito, mas isso não vem de Deus. Devemos entender que Ele já perdoou. Em Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Amém? Olha que lindo, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. É uma forma de ilustrar que Deus não mais vai ficar olhando para os nossos pecados. E aí, como procuramos as coisas do alto? Está lá em Romanos 12, 1 e 2. Vocês podem abrir a palavra do Senhor em Romanos. Romanos 12. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Olha que incrível isso. Que nós anotamos aí, que nós lemos aí. Romanos 12, 1 e 2. Que nós devemos prestar um culto lógico. O culto lógico é aquilo que a gente acabou de comentar.
dia a dia, nós prestamos um culto ao Senhor com as nossas vidas, pensando naquilo que nós vamos fazer, que nós não vamos fazer coisas erradas, né? Teve aí o exemplo de vícios, que os jovens estão se destruindo, né? Então, o que acontece? Não, eu não vou fazer isso, não vou pegar esses prazeres do mundo, né? A Bíblia traz como manjares, né? Coisas que o mundo te oferece, que aparentemente parece ser uma coisa boa, mas na verdade não é uma coisa boa, né? Porque ele traz maldição, traz coisas ruins, como brigas, né? As drogas contaminam o corpo. Então, você começa a prestar o seu culto lógico. Ah, aquela roupa que eu poderia usar, mas eu vou estar usando um decote, um exemplo. Desculpa, gente. Eu não vou fazer isso mais. Não vou poder fazer isso. Por quê? O meu corpo é santo, né? Eu tenho um Deus que olha por mim, né? E eu não quero que essas pessoas me olhem dessa forma, né? Enfim. E essas novas atitudes que eu pedi para vocês anotarem, não sei se vocês anotaram sobre isso, mas ela inclui ir na igreja e participar da célula. É uma das coisas que vocês têm que fazer para procurar as coisas do alto, né? E afastar de pessoas e lugares que te faz pecar. Tem também o TSD, o tempo a sós com Deus, o devocional diário, onde acontece... O que acontece nesse tempo? A oração, a leitura da palavra, que é a Bíblia, e o jejum, né? Essas coisas vai fazer com que você seja moldado por Deus, né? Para que a gente possa pensar. O segredo, né? O segredo dos grandes rios é que eles se colocam abaixo dos menores rios, no caso, os riachos. Então, você, irmão, tem que se colocar humilde, né? Como que você vai ter essa humildade? Indo na igreja, sabendo que você precisa de Deus, né? Ouvindo os irmãos quando tem oportunidade, né? Hoje eu sou um riachozinho aí na vida de vocês, né? Eu sou um riacho, porque alguma coisa que eu estou falando aqui, você absorve para a glória de Deus. Amém? Então, assim nós devemos fazer, né? A igreja, quando a gente se reúne, né? Ali onde a palavra de Deus diz, onde um ou dois está, o Senhor está no meio deles, aqui o Senhor está conosco. Glória a Deus. Mas na igreja presencial também é importante, porque vem um fogo especial de Deus quando a igreja está reunida, né? Na nossa casa a gente pode ter essas experiências? Sim, podemos. Mas na igreja é um lugar já propício para isso, né? Onde ali muitos servos de Deus intercedem, né? Os pastores se consagram. Existe todo algo de fundo, né? Que se torna um lugar propício para que a gente consiga encontrar mais as respostas para as lutas da vida. Como vencer o pecado? Certa vez, a gente perguntou a um pastor: Deus aceita um homem pela metade? E esse pastor disse: sim, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Amém? Então, nós não devemos nos entregar pela metade, nós devemos nos entregar por inteiro. A partir do momento que eu me entrego por inteiro, há uma transformação e eu consigo vencer o pecado. E aqui diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, de repente, você pode estar achando difícil se desvencilhar de algum pecado. Mas pense o seguinte, que o Espírito que fez Jesus Cristo ressuscitar dos mortos é o mesmo Espírito que está em você. E é Ele que gera vida em nós,
né? Então, aqui em Romanos, Paulo está falando aos romanos aqui assim: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito. Então, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo, já tem o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aceitou Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele te dará vida. Lógico, você precisa agir contra o erro, né? A gente já deu aqui vários exemplos, fazendo o seu devocional, orando, pedindo, né, de repente a libertação, pedindo algo, né, para Deus solucionar alguma coisa que você está precisando. Assim a sua fé vai sendo alimentada, né? Encha-se de Deus e você não aceitará o prato do diabo, né? Em 1 Coríntios 10, 13, diz que Deus não nos deixará ser tentado acima do que podeis. Às vezes, nós nos sentimos tentados, né, em fazer alguma coisa errada. Mas nós não devemos permitir que essa tentação vença. Amém? Devemos permitir que o Espírito Santo nos molde. Mas da tentação nós temos que responder com a palavra de Deus, né? Como Jesus Cristo fez ali na tentação, né? E fugir do que é errado, tá? E em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. E em Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 2 versículos aqui, se você quiser anotar, é muito bom. 1 Coríntios 10, 31 e Tiago 4, 7. Esse versículo que fala: quer você coma, beba ou faça qualquer coisa, façam para a glória de Deus. É porque nós somos livres, né? Aonde você for, aonde você estiver, você vai ter oportunidade de fazer o que você quer. Ninguém tá ali espionando, né? Lógico que Deus está olhando, mas nós somos livres. Mas tenha em mente que qualquer coisa que você faça, que seja para a glória de Deus, quando você pensar isso, você já começa a pensar: meu, esse lugar que eu tô aqui, será que tá glorificando a Deus? Né? Essa maledicência, essa, de repente, uma atitude que em algum lugar está, né? Será que é de Deus isso? Às vezes pode ser feito por nós mesmos, não é? Às vezes nós pecamos, então nós nos arrependemos e mudamos de atitude. Mas eu tô querendo dizer isso porque não é bom que você fique sendo contaminado em lugares onde não há Deus, onde há situações complicadas. E aí você tem que pensar nisso. Minhas atitudes têm que glorificar a Deus. E se o inimigo continuar insistindo em alguma situação, a palavra de Deus diz que você deve se sujeitar a Deus. Como você se sujeita a Deus? Tendo seu relacionamento com o Senhor, orando, lendo a palavra, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Então você resiste àquilo e ele fugirá de vós. Porque você vai estar cheio de Deus. O inimigo não quer ficar perto de quem tem fogo de Deus, né? Das pessoas, né? Mas a palavra de Deus diz isso, que se a gente se sujeita a Deus e resiste ao inimigo, ele sai. Então, devemos seguir a orientação do Senhor. E tem um texto também lá em Provérbios que diz: o pecado, ele quer te seduzir, mas você não deve consentir, não deve ceder. Tema a Deus em seus atos. Não se amolde ao sistema do mundo. O Espírito que, como a gente acabou de ler, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está em nós. Então, conte com Deus. Amém? Conte com o Senhor para poder essa caminhada, por você ser uma nova vida em Cristo. Amém? Assim você vai crescer, vai se desenvolver, logo você vai estar aí sendo um pregador da palavra, fazendo a obra. Amém?
Você crê? Amém. É isso, irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês. É uma aula rápida. Vocês querem tirar alguma dúvida? Não, pra mim ficou claro. Não. Pra mim ficou bastante claro. Amém. Para mim também ficou claro e é muito bonita essa parte que você diz, né? Está em Coríntios e Tiago, que nós não devemos se corromper, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida em meio aos dias, em meio às coisas, às vezes o inimigo ele tenta nos manipular, tenta mostrar que aquilo é bom, que é prazeroso, mas que na verdade é uma ilusão. Verdade. Então nós devemos ter discernimento, ter a direção voltadas a Deus e sempre estar pedindo, né, em oração, para que Deus tome a nossa frente, para que Deus cuide da gente, do nosso dia, para que a gente não possa se contaminar com as coisas, né, ruins e nem deixar ser corrompidos. É isso. Isso é que você me falava, é que o inimigo te mostra a porta de entrada pro pecado, mas na hora de sair é difícil. Verdade, verdade. Falou tudo, Miguel. Verdade. Verdade. Vocês são bem, hein, gente? Oxê. Ô, Glória. Tô aqui no meio dos professores. Vocês são bem. Amém? Vamos orar, então, para encerrar a aula. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Amém. Ô, Senhor Deus, nós te exaltamos, Pai, te glorificamos, Senhor Deus, pela sua palavra, pelo seu amor. Nós te exaltamos porque o Senhor falou conosco através da tua palavra, Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela nova vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Eu coloco diante da tua presença todos esses irmãos que estão aqui nessa reunião, quanto aqueles que vão assistir a aula depois. Que o Senhor possa dar a sua capacitação para viver esse novo. Que o Espírito Santo possa convencê-lo de cada uma das situações que eles precisam mudar o caminho, Pai. Para a honra e glória do seu nome, Senhor Deus. Nós entregamos a vida desses jovens também diante do teu altar. Colocamos para que cada um possa permanecer no seu caminho, Pai. Nós louvamos pela vida de cada um deles, Senhor. Obrigada, Senhor, por esses irmãos também que estão aqui conosco. Nós louvamos a Ti por essas vidas. Que o Senhor possa, Senhor Deus, enchê-los do Teu Espírito Santo, dando direcionamento do Seu amor, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Nós te exaltamos e te glorificamos. Abençoamos o nosso dia para a honra e glória do Seu nome, Pai. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada por esse tempo. Deus abençoe. Paz. Que Deus abençoe.